E aí, galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre o Estado Novo, o período ditatorial que vai de 1937 até 1945, dentro do que a gente chama de Era Vargas. Então fica ligado até o final, solta essa vinheta. Pessoal, o regime do Estado Novo começa a partir da elaboração de uma nova Constituição. A Constituição de 34 é rasgada e é feita a chamada Polaca. Tem esse nome porque ela foi inspirada na Constituição polonesa. A Polaca, ela tem como característica marcante o forte autoritarismo. O então presidente Getúlio Vargas teria o direito de fechar o Congresso Nacional, extinguir partidos políticos, nomear interventores estaduais, substituindo os governadores, coisa que ele já tinha feito no início da década de 30. Então sim, sem sombra de dúvidas, politicamente e constitucionalmente, estamos vivendo um regime autoritário. Tanto é que a Constituição ela não foi promulgada, debatida e discutida, ela foi imposta, outorgada. Esse autoritarismo também não se restringe ao campo político, ele também está presente no dia a dia, no campo social. O Departamento de Ordem Pública e Social, também conhecido como DOPS, era responsável por fazer a perseguição política de opositores. Muitas vezes, isso se traduzia em tortura. Então sim, houve relatos fortes de tortura durante o Estado Novo, o que demonstra claramente que vivemos uma ditadura entre 1937 e 1945. Características importantes que ressaltam os olhos do varguismo, que começam a ser construídas desde 30, mas que ganham força durante o Estado Novo, são o nacional-estatismo e o trabalhismo. O nacional-estatismo é um conceito que significa dizer que o Estado vai ser o promotor do desenvolvimento econômico do Brasil, principalmente pautado na industrialização, foco nas indústrias de base. Grande exemplo disso é a construção da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, a Vale do Rio Doce, responsável pela extração de minérios de ferro, e a CNP, o Conselho Nacional do Petróleo, o embrião da Petrobras. A CNP, inclusive, vai declarar a nacionalização de todos os recursos naturais do Brasil, o que mostra como o Estado ali se coloca como promotor do desenvolvimento econômico do país. O nome disso, nacional-estatismo. Essa lógica nacionalista, ela também está presente no âmbito da cultura. Claro, o Vargas naquela época, ele vai utilizar a ideologia de um sociólogo muito famoso, chamado de Gilberto Freire. Gilberto Freire escreveu o Casagrande Senzala, um clássico da literatura brasileira. E lá ele fala como a sociedade do Brasil foi formada através da miscigenação, da mistura de raças, através da mistura do branco, do índio e do negro. É algo que hoje está presente no imaginário de todo brasileiro. É algo que a televisão recorrentemente apela. O povo brasileiro é um povo que representa a mistura de raças. Isso foi criado pelo Gilberto Freire e se transformou em política pública pelo Getúlio Vargas. Ele usa esse discurso para tentar fazer uma harmonização da sociedade brasileira. Inclusive, alguns elementos culturais sobressaem aos olhos de Vargas e são alçados como os principais catalisadores, motivadores para essa união nacional, que é o futebol no âmbito do esporte. Afinal de contas, em um estádio, não importa se você é branco, se você é negro, o que importa é a vitória da seleção brasileira. Era isso que o Vargas pensava, o futebol como o motor da união nacional. E no âmbito musical, a gente vai ter o samba, sendo alçado também ao panteão de músicas nacionais. Tudo isso começa com o governo Vargas. Uma outra característica muito marcante desse governo é o que nós chamamos de trabalhismo. Então, atenção! Ao falar de trabalhismo, já digo que existe uma forte discussão historiográfica sobre esse tema. Alguns historiadores preferem o termo populismo. Por quê? O populismo seria aquela ideia de que um líder carismático manipula as massas sociais, concedendo benefícios, leis trabalhistas. Então essa massa amorfa e toda manipulada, que não pensa, que não raciocina, que muitas vezes é burra, é simplesmente serviçal, serviente à ideologia do Estado. Por um outro lado, uma outra corrente de historiadores acredita que, na verdade, sim, essa concessão de leis trabalhistas é uma forma de colocar o líder Vargas como responsável pela mudança e pela melhora de vida da população.
Agora, em nenhum momento, quem defende a expressão trabalhismo acredita que a massa trabalhadora seja burra, inoperante ou que esteja sendo manipulada pelo líder. Então, esses dois conceitos têm essa principal diferença. No populismo, a classe trabalhadora é manipulada. Na lógica de quem usa o termo trabalhismo, a classe trabalhadora não é manipulada, mas pelo contrário, muitas vezes utiliza o discurso do Estado em benefício próprio. Então já temos uma grande diferença. Adianto, muitos vestibulares ainda utilizam o termo populismo, apesar de já ter uma corrente forte utilizando trabalhismo. Então você tem que ficar atento com a possibilidade de utilização dos dois termos, porque eles são muito comuns. Tranquilo? Dentro desse trabalhismo varguista é muito marcante a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943. Leis que foram sendo reunidas a partir da década de 30, que são formalizadas em 43. Leis como o descanso semanal remunerado, o direito a férias, a licença maternidade, a regulamentação da jornada de trabalho de 8 horas, o fim do trabalho infantil e a sua regulamentação como sendo a partir dos 14 anos de idade. Tudo isso é reunido em uma grande legislação, conhecida como a CLT. Desde então, o Vargas, através do seu ministro do Trabalho, Marcondes Filho, vai ser alçado à figura de um pai dos pobres. Essa construção imagética do Vargas é feita através de um órgão muito importante, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha por objetivo exaltar a figura do Vargas e também, atenção, fazer a censura de jornais, revistas e toda a oposição. Como eu falei, o Vargas elegeu o samba como música nacional. Muitas letras de samba eram modificadas a mando do DIP, para que, ao invés de exaltar a malandragem, algo típico do sambista, exaltassem o trabalhador e o trabalhismo. Então a gente está vendo aí uma forte característica do Estado Novo, o trabalhismo. Deu para ver que eu sou mais dessa corrente, né? Enfim, de qualquer maneira, o final do Estado Novo também nos interessa. Esse final começa a ser construído porque há uma grande contradição do que acontece no Brasil em 1937 e 45 e o que está acontecendo no mundo. No mundo acontece a Segunda Guerra Mundial e o Brasil participa da guerra, só que ele participa ao lado dos aliados, que eram rivais do nazismo e do fascismo italiano. Então olha a contradição existente. Dentro do Brasil, vivíamos uma ditadura. Do lado de fora, nós lutávamos contra ditaduras. Tem algo muito estranho. A oposição começa a utilizar esse discurso para atacar o Vargas, que, combalido, começa a perceber que é importante começar a falar em redemocratização para que ele não seja derrubado do governo. Em 45 ele promete novas eleições, que iriam acontecer se não fosse uma deposição forçada de uma junta militar comandada pelo Góes Monteiro, um general da época. Eles depuseram Vargas porque temiam que o Vargas continuasse no poder. Aí você está pensando, mas Lucas, o Vargas não disse que faria novas eleições em 45? Pois é, mas qual era a proposta? Em 45, a ideia do Vargas era fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, convocar novas eleições, que ele pudesse participar. Tanto que a população começou um grande movimento para que ele participasse das eleições. É o chamado queremismo. Nós queremos Vargas. Vargas tem que participar das eleições. A classe trabalhadora, feliz com a concessão de leis trabalhistas, nunca antes implementadas na história do Brasil, passam a aplaudir a ideia de Vargas como um participante das eleições de 45. Então, para impedir essa participação, diante de um movimento popular forte que era o queremismo, o golpe derrubou o Vargas. Olha que interessante, o Vargas começa a sua ditadura com um golpe e é derrubado também por um golpe, por uma junta militar, no ano de 1945, que a partir daí vai se reinstaurar cada vez mais a democracia. Partidos políticos passam a existir, como o exemplo da UDN, do PSD, o próprio PTB, criado pelo Vargas. Enfim, estamos vivendo, a partir de 45, uma redemocratização que marca o fim do Estado Novo. Tudo bem? Galera, qualquer dúvida, aqui nos comentários. Temos um canal forte que está cada vez crescendo mais, uma conta no Instagram, o @canal Terra Vista. Qualquer dúvida, vai lá, temos conteúdo diário para você. Tudo bem? Então, um forte abraço, tudo de bom. Estamos sempre juntos. Tchau, tchau.